Olá, está no ar mais um Beleza de Mulher. E agora vamos dar uma olhadinha em tudo que vai rolar no programa de hoje. No Saúde em Pauta vamos falar sobre a saúde do idoso. No Nutriação vou dar uma receita de bife à milanesa sem fritura. No Guerra dos Sexos queremos saber por que os homens não conseguem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo? No Universo Feminino vamos falar das tendências para este inverno. Para começar, a gente vai falar da saúde do idoso com o Dr. Leandro Minoso. Mais uma vez está aqui comigo o nutrólogo Dr. Leandro Minoso. Dessa vez a gente vai falar sobre deficiências nutricionais dos idosos. Doutor, o que é mais comum ver na clínica quanto à deficiência dos idosos? Michele, o que a gente mais vê no dia a dia, na dieta dos idosos e que acabam repercutindo em deficiências futuras, é a baixa ingesta de proteínas. Muitos, assim, por dificuldades de conseguir mastigar alimentos ricos em proteína, principalmente carnes. Outros por acreditar que comer proteína faz mal. E outros por costume mesmo. Aqui no Vale dos Sinos, a gente percebe que os idosos têm muito costume de fazer só um café de noite. Eles tomam café da manhã, muitos não lancham, ou não consomem nada o resto da manhã, aí almoçam, à tarde fazem um lanche, e ali pelas 7, 8 da noite eles têm a mania do café, e tomam realmente café com leite, comem um pão, uns passam chimia, nata, e fica por aí mesmo. Só que eles não percebem focar essa questão de proteína, porque eu acho bem interessante falar. É muito comum pessoas assim, mais de idade e pessoas mais novas achando que estão fazendo a coisa certa, né? Que a gente tem um índice que todos devemos consumir de proteína por dia. No mínimo, seria 0,8 gramas de proteína por cada quilo. Por exemplo, uma pessoa de 50 quilos teria que consumir 40 gramas. Né? Uma pessoa de 70 quilos teria que consumir 63 gramas, por aí aproximadamente, de proteína por dia para manter suas atividades. Isso é um nível mínimo. Hoje, alguns estudos já mostram que para idosos esse nível pode ser um pouco maior. Isso muito longe de prejudicar rim. Tinha aquela preocupação, vou comer proteína demais, vou prejudicar meus rins. Também não encontra espaço nos estudos. Estudos mais recentes mostram que de 1 a 1,2 gramas de proteína por quilo por dia. Isso, uma pessoa de 70 quilos teria que consumir 80 gramas, 85 gramas de proteína por dia. Para quê? Manter a saúde muscular, manter as células de defesa, quantidade ideal de neurotransmissores, mulheres se preocupam muito com unha, cabelo, né? Tudo isso a gente encontra justamente na ingestão adequada de proteínas. Fora isso, a gente vê deficiência de vitamina D, muito comum, porque a gente vive num lugar cuja latitude favorece esse tipo de deficiência. No sul do Brasil é mais comum do que no Nordeste, por exemplo. A pele dos idosos também ela começa a ter dificuldade em fazer o metabolismo da vitamina D. E é uma vitamina que muita gente acha que na comida, ou que às vezes só em gotinhas vai conseguir dar conta, né? Ou pegando sol. Pegando sol tem toda a questão da polêmica dos filtros solares, dermatologistas. É uma deficiência que tem que ser feito o exame para a gente ver, e tem que ser depois que faz qualquer tipo de tratamento, ou com gotinhas, ou mudando os hábitos, tem que ser refeito o exame para ver se subiu mesmo ou não. A gente tem um nível adequado que seria acima de 30 a 35, né? E o que eu vejo é a deficiência, muitas pessoas, lá na minha casa, por exemplo, todo mundo tem. Minha irmã, minha mãe, meu pai, minha esposa, eu, só na bebê que ainda não, mas a bebê, o pediatra já dá gotinha de vitamina D para ela. É bastante comum. Outras deficiências que são comuns também. Junto com a baixa ingesta de proteínas, acaba tendo muita deficiência de zinco. Porque a principal fonte de zinco são as carnes. E acaba aparecendo, então, pessoas com deficiência de zinco que também tem a ver com imunidade, com zumbido no ouvido, unhas quebradiças, a dificuldade em síntese de proteínas de músculos, por exemplo. Aí segue-se, então, outras alterações que são frequentes. Deficiência de vitamina B12, nem tanto, né, de ácido fólico, mas B12 bastante, no complexo B. E é uma vitamina muito importante para questão de dor muscular, evitar dores e preservar a cognição, a inteligência do idoso e o bom humor.
Tanto que em pacientes com depressão e com esquecimento, quando chega no consultório, todo mundo que atende idoso tem que solicitar os níveis de vitamina B12. Né? E existem alguns pacientes que têm riscos maiores de ter essa deficiência, como, por exemplo, aqueles que usam omeprazol, pantoprazol, qualquer inibidor de bomba por longo tempo, tem um risco de ter essa deficiência de vitamina B12 e de zinco também. Pessoas que fazem cirurgia bariátrica também têm risco maior de ter deficiência de vitamina B12, e usuários de metformina, medicação para diabetes usada por muita gente, que vale a pena quem usa bastante tempo esse medicamento fazer a dosagem da vitamina B12 no sangue. Essas são assim as deficiências mais comuns. Também a gente pode ressaltar a deficiência na ingesta de água, né, e de fibras alimentares. Tanto que a queixa de constipação, deve ver no consultório, pessoas que quando vão envelhecendo aumentam bastante. Né? E a gente estava comentando aqui sobre a questão do leite, né, se fazer bem ou mal, a questão do cálcio. O idoso com osteopenia, com osteoporose, tem que consumir de 1,2 a 1,5 gramas de cálcio por dia. Muitas vezes só consome de manhã com café ainda, né, que é uma substância que dificulta, né, a absorção do cálcio. Muitos usam suplementos, às vezes usam suplemento, acho que não precisa na dieta chegar até esse 1,2, 1,5 gramas de cálcio por dia. É uma deficiência também bastante comum, a gente acaba vendo aí nos exames de densitometria, pessoas já com osteopenia, pessoas novas ou pessoas idosas com bastante. É mais comum em mulheres por questão hormonal e são cada vez mais cedo, assim, pessoas com 50, 60 anos, mulheres já apresentando algum grau de deficiência na massa óssea. Quanto à sarcopenia, que é a deficiência de massa muscular, né? Lembrando que no decorrer do tempo, se a gente não fortalecer a massa muscular, a gente vai perdendo essa massa muscular. Mas existem outras maneiras de aumentar essa síntese. Quais seriam as maneiras de melhorar a síntese muscular? A sarcopenia é uma doença que vai começar a ficar agora mais na moda nos meios de comunicação, até acredito que em breve mais nos consultórios. Porque à medida que as pessoas envelhecem, vão aparecer idosos muito lúcidos, conscientes, mas com corpos com pouco músculo, enfraquecidos. Acho que aí a tensão vai ser maior. Isso é tão verdade que já no último congresso que eu fui de geriatria, que foi no Rio de Janeiro, me apavorei com a quantidade de empresas do ramo da nutrição, justamente para prevenção e tratamento de sarcopenia. Suplementos com quantidade adequada de proteína, vitaminas, para isso. A sarcopenia, como mencionou, a pessoa perde massa muscular e, aliado a isso, ela perde também funcionalidade. É aquele idoso que começa a caminhar devagar, que começa a ter dificuldade para subir uma escada, né? Começa a perder força, né? Força e massa muscular. Para prevenir a sarcopenia, de novo, tem que ingerir a quantidade adequada de proteínas. A pessoa começa a ingerir pouca proteína e acaba formando menos músculo. Né? E tentar não ingerir só de uma vez. Só no almoço que eu vou lá, vou comer toda a minha proteína do dia no almoço. Tentar distribuir ela no café da manhã, no almoço e na janta. E também, se possível, nos lanches. Aqui entram em questão de iogurtes, sanduíches com queijo e peito de peru, presunto magro. Isso tudo ajuda a somar aquela quantidade de proteína. E ver também níveis de vitamina D influenciam na sarcopenia, deficiência de zinco, tratar doenças que possam estar espoliando a musculatura, como diabetes, como a própria depressão. E o mais importante é exercício físico, e não só aeróbico, exercício físico resistido. Antigamente, quando comecei a trabalhar como clínico, eu falava para os pacientes: tu quer envelhecer bem, tu vai caminhar. Foi o que eu tinha aprendido na época, né, no curso de geriatria. Hoje em dia não, tu quer envelhecer bem, tu vai caminhar. Mas tu quer envelhecer muito bem, tu vai caminhar e vai fazer alguma atividade física resistida. Ou musculação, ou vai fazer pilates, que é muito bom também. Hidroginástica, que é ideal para quem quer fortalecer, manter o tônus muscular, junta, né, a questão aeróbica, a questão de exercício resistido. E também recomendo muito porque é bom para o estresse. Às vezes eu penso assim, a pessoa está no pilates, ela acaba tendo um intervalo, uma folga, ela fica ali e acaba pensando em outra coisa. Está na caminhada também, vai para caminhar e acaba só pensando em problema. Mas na hidroginástica não, porque é um ambiente totalmente hostil à água para a gente, né? A gente não consegue
a gente tem que prestar atenção na água e geralmente tem um professor bem animado dando uma série de atividades. E a pessoa chega lá, consegue unir todas essas atividades e ainda consegue esquecer dos problemas. Ela tenho recomendado bastante para aquelas senhoras assim mais ansiosas, estressadas. E a resposta é excelente, né? Depois que elas vão, elas adoram e melhora muito o dia a dia, a funcionalidade delas. Bom, então agora eu acho que todo mundo vai procurar fazer a sua inscrição na hidroginástica, na musculação. É um lugar que tem bastante escola de hidroginástica, né? Aqui na região central acho que são 5 ou 6 escolas e tem para tudo que é gosto, bolso, né? Aqui é um lugar que para terceira idade muito bom. E além de tudo isso, com esse calorão, né, dá uma aliviada também na... Acho que em Campo Bom, né, tem até uma piscina pública, né, que fazem atividade física, né? Não sei, tem uma piscina pública. Então agora, com todas essas dicas, a gente pode envelhecer com qualidade para chegar bem na melhor fase da vida, né? Dizem que é a melhor fase da vida. Um dia espero que todos nós vamos chegar lá e já vamos seguindo as dicas, se alimentando bem, fazendo atividade física, exames regularmente para ver se está tudo certo, para viver com qualidade. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Always one foot on the ground. Bastante interessante a gente já começar a observar isso, se os nossos avós ou pais estão tendo uma alimentação adequada e começar a inserir essas dicas do doutor na alimentação deles. E no Guerra dos Sexos de hoje, a gente foi às ruas para saber por que será que os homens não conseguem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Acompanha na matéria. Always one foot on the ground. Eu acho que os homens eles não têm a mesma capacidade de concentração das mulheres, que conseguem fazer 3, 4, 5, 10 coisas ao mesmo tempo, e o homem se perde para fazer uma, né, bem feita. Acho que depende, alguns conseguem, né? Outros já acho que não. Mas que nem eu consigo às vezes prestar atenção em 2 coisas ao mesmo tempo, ou falar com alguém, olhar a TV, ou prestar atenção no que estão dizendo uma coisa enquanto eu corto alguma outra coisa. Vai da capacidade de cada um, eu acho. Tá, eu acho que as mulheres conseguem fazer realmente mais coisas do que o homem. Eu, particularmente, se eu estou fazendo uma coisa, eu não consigo fazer certo, e se eu fizer, eu deixo pela metade. Eu acho que, nessa opinião, é a minha, não consigo. Eu não conseguiria. Minha mulher não consegue, eu não conseguiria. Consegue, depende da profissão que estão exercendo, o que estão fazendo. Provavelmente tem pessoas que fazem vários tipos de atividade ao mesmo tempo. Não, no meu ramo de trabalho não, só dirijo moto. Não tem como fazer. Ficar de trânsito é intenso. E as mulheres realmente, elas fazem, botam roupa na máquina, e faz isso, faz aquilo. Então, a mulher se destaca melhor nessa parte. Pela natureza da mulher, acho que a gente consegue muitas coisas ao mesmo tempo. O homem não tem a capacidade precisa pensar muito para fazer uma única coisa, que vira 2. Não, o homem tem muita dificuldade para isso. A mulher, eu acredito que sim, porque, como eu estava dizendo, a mulher, para achar uma coisa dentro de uma bolsa, é uma habilidade medonha, é uma bolsa cheia de coisa, né? Ela vai lá e pensa o que ela tem necessidade, e o homem não tem essa... Eu não sei se a mão do homem é mais grossa, se ele é meio desajeitado, ou ele não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então a mulher, eu acredito que é muito mais hábil. Always one foot on the ground. Bom, vários homens dizendo que conseguem, outros dizendo que não conseguem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas eu acredito que nós mulheres temos mesmo essa habilidade de fazer, falar o telefone, fazer afazeres domésticos, até mesmo porque a gente cria esse instinto materno e por isso consegue associar mais afazeres ao mesmo tempo. O Beleza de Mulher vai para um rápido intervalo comercial, mas não saia daí porque no próximo bloco tem muito mais.